De volta aos assuntos do Brasil, especialmente de Brasília, porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele sinalizou que aquelas ações contra a suspensão do X, que foram apresentadas pelo Novo, Partido Novo, e também pela OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, não devem ser julgadas pelo plenário da Corte. De acordo com o magistrado, a primeira turma do STF, que manteve a suspensão da rede social, tem competência legal para deliberar sobre esse tema. O posicionamento de Barroso deve se estender às ações que estão sob a relatoria do ministro Nunes Marques. Sorteado para ser o relator de ambas as ações, o magistrado preferiu enviar os casos ao plenário, que decidir de forma monocrática, ou seja, sozinho. Agora, o bloqueio do X deverá ser mantido por tempo indeterminado. Você, Luiz Felipe Dávila, o que achou da manifestação do presidente do Supremo Tribunal Federal, dizendo que o plenário não deve julgar a suspensão do X. Segundo ele, a decisão da primeira turma deve ser mantida. Prevaleceu a decisão do corporativismo, que endossou a decisão monocrática de Alexandre de Moraes. Mas o fato é que esta ação movida pelo Novo, Partido Novo e pela OAB, existem outros temas até de maior interesse para o brasileiro. Tem a ver com a liberdade de expressão, tem a ver com uma multa absolutamente desproporcional ao crime, que é a história de pagar R$50 mil se usar o VPN para acessar ao X. Tem a ver com a quebra do devido processo legal. Por isso, são coisas que estão na Constituição brasileira. Nós brasileiros, queremos saber se a Constituição está valendo ou se o Supremo decide amanhã que a Constituição não deve mais valer por uma decisão arbitrária, e nós temos de aceitar isso. E que isso não tem nada a ver com o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito é uma Suprema Corte que zela pelo cumprimento da Constituição e da lei. Senão não existe o Estado Democrático de Direito. Então, no momento em que a decisão da primeira turma foi simplesmente para, de maneira unânime, aceitar a suspensão do X por causa do desrespeito do X a uma decisão judicial e ignorar todas as outras violações constitucionais, mostra que isto é uma aberração. Por isso, esta ação, tanto do Partido Novo como da OAB, tenta restabelecer o eixo central da questão. Afinal, a Constituição e as liberdades individuais da cláusula pétrea valem ou não valem no Brasil? Você, Mota, sinalizações do presidente do Supremo Tribunal Federal de que as ações que foram impetradas pelo Partido Novo e pela OAB, que tratam da suspensão do X, não devem ser analisadas pelo plenário da Corte. Mota. Conforme eu tinha dito, isso não é uma questão pessoal. Eu duvido que uma suspensão como essa tivesse sido tomada no impulso. Seja lá como for, ela é um fato muito grave, por várias razões. Muita gente não entendeu ainda o que aconteceu. O que aconteceu é que a Suprema Corte do Brasil proibiu o acesso à rede social X. E a penalidade para desobediência é uma multa num valor que pode destruir a vida de uma pessoa. Se você receber uma multa dessas, porque você acessou durante alguns dias, para a maioria de nós, dos cidadãos brasileiros, é a destruição da sua vida financeira. A decisão foi de um magistrado, mas a decisão foi confirmada por 5 outros magistrados. Então, meus amigos, o que acontece é que 6 magistrados de um grupo de 11 acharam razoável que os brasileiros sejam proibidos de acessar uma rede social em pleno século XXI. A gente se pergunta, mas como é que isso pôde acontecer num Estado de Direito, numa democracia republicana? Que ginástica mental é preciso a gente fazer para fingir que isso não é censura? E aí eu vou discordar do Dávila. Eu acho que a primeira turma já deu um recado muito claro. Se é multa de 50 mil, se é de 49,
Qual é a multa razoável para você quando você está exercendo uma coisa que é o seu direito? Que multa é razoável? Nenhuma, zero. Tá? Mas eu acho difícil que se retire a multa. Porque se retirar a multa, como é que você vai impedir as pessoas de exercerem o seu direito de entrar na rede social? Eu acho que a gente estava aqui no ar quando saiu essa notícia, sim, né? Sim. Da multa, da VPN. Eu confesso a vocês que eu levei um tempo para acreditar que isso estava acontecendo. Porque isso aí é uma narrativa distópica, estilo 1984. Num primeiro momento, a gente até escutou dizer que o software, o aplicativo VPN teria que ser retirado das lojas. Gente, isso aí, daqui a pouco as televisões no Brasil estão proibidas. Quem comprar o aparelho vai receber uma multa. Já imaginou amanhã sair uma determinação como essa? Está proibida a venda de celular no Brasil. Se você comprar um aparelho, a multa é de 50 mil reais. Adianta eu discutir dizer que a multa de 50 mil é desproporcional? A multa de 50 mil não é desproporcional, ela é inconcebível. Qualquer multa é inconcebível. A gente está realmente dentro de uma narrativa distópica, procurando palavras para descrever uma coisa completamente indescritível. Eu só não sofro mais do que meus amigos juristas. Esses estão mergulhados num poço profundo de amargura. Aqueles que estão levantando a sua voz e dizendo o que está acontecendo, né? Então, eu acho que nesse momento é um momento muito ruim. Eu não vejo como a corte vai voltar atrás nessa decisão. Simplesmente não vejo como isso vai acontecer. E eu acho que esse é um caminho terrível para um país, né? Porque eu não sei como é que a gente retoma o caminho. Isso abre um precedente. Então, a partir de agora, qualquer um que estiver no poder, que tiver poder suficiente, pode dizer que vai fazer determinada coisa em nome da democracia, né? Que eu vou suprimir a liberdade para preservar a liberdade. A gente já viu isso na história do Brasil antes, né? Na época de Getúlio Vargas não tinha vergonha de se descrever como ditador. Mas ele dizia, uma ditadura para o bem. Afinal, a Revolução de 1930 entrou para acabar com a esculhambação que havia antes. Salvo engano, o Dávila conhece isso muito melhor do que eu, mas não havia voto secreto universal no Brasil antes de 1930, na impressão que eu tenho. Então, as eleições eram uma bagunça, era um troço louco. Aí, a Aliança Liberal, os políticos se juntaram, acharam que o resultado da eleição de 1930 tinha sido indevido, fizeram a revolução, tomaram o poder. E aí, em 1937, Vargas declara uma ditadura de caráter abertamente totalitário, fascista, né? Com simpatia pelos países do eixo, Alemanha, Japão, implanta aqui no Brasil uma CLT que é inspirada na Carta del Lavoro, um instrumento fascista. Quer dizer, é uma loucura. Agora, até onde eu me lembre, nunca antes esse tipo de coisa tinha acontecido no Brasil com uma justificativa jurídica super elaborada e defendida. E aí eu não sei para onde é que a gente vai daqui, né? Eu não tenho nenhuma esperança de que essa decisão seja revertida e não sei o que dizer para os jovens, muitos dos quais subscrevem essa pauta woke, né? Acham que existe, sim, a censura do bem, nem tudo pode ser dito, e agora estão fora da maior rede social do mundo. A rede social que era, para muitos de nós, o meio principal de comunicação. Era para muita gente o trabalho. Essas pessoas agora simplesmente não podem acessar a rede porque foi proibido. É inacreditável isso. Pois é, antes de passar para o Beraldo, rapidamente, Dávila, quer fazer um complemento sobre esse ponto divergente em relação ao comentário do Mota? Ele citou você, enfim, rapidamente, por favor. Não, primeiro o Mota tem toda razão. O Brasil só teve voto secreto
depois da Revolução de 30. Antes disso, o voto era totalmente controlado e a verificação, o poder de verificação era das assembleias legislativas. Daí a política dos governadores e essa ligação muito forte dos governadores apoiando o presidente da República e o presidente da República dependendo do apoio dos governadores. Mas voltando ao ponto aqui, não é nenhuma discordância, eu acho que entre eu e o Mota, o ponto é que apenas eu estou dizendo que a primeira turma decidiu uma única coisa, a desobediência do X em relação às leis brasileiras e ignorou os outros pontos. E o que a ação do Novo e da OAB forçam é rediscutir esses temas que foram absolutamente ignorados. Se você seguir o voto da primeira turma, todos assim, acompanhamos o relator porque houve uma desobediência do X das leis brasileiras. Ponto. Mas e o cerceamento da liberdade de expressão, que é um artigo garantido na Constituição? E a história de uma multa desproporcional? Nada disso foi tratado. Então, a meu ver, a ação é uma maneira pela qual nós podemos trazer à tona esses outros pontos implícitos na ação, na decisão de suspender o X no Brasil, mas que foram absolutamente ignorados pela primeira turma, até por um certo sentido de corporativista. Já ao que a unidade só pode existir em torno de uma desobediência da empresa das leis brasileiras. Arremata, Mota. Não, eu concordo com o Dávila. Eu acho que trazer essas coisas para a discussão é importante. Mas será que aqueles magistrados que estavam lá não tinham consciência disso, Dávila? Me ajuda aqui. Não está dentro do poder deles, da função deles, parar o processo e dizer, porque esse troço aqui está destoando. A nossa Constituição diz uma coisa, vocês estão falando outra aqui, para aí. Não pode. Isso não está no poder deles? Eles não poderiam ter feito isso já durante o julgamento da quinta turma? Ou será que tem alguma coisa regimental, procedural, que impeça isso? Né? É só essa a minha questão, né? Eu dou os parabéns à iniciativa do Novo. Como eu disse, mais uma ocasião em que eu me sinto feliz por ter sido um dos criadores do Novo, mas eu ando muito cético ultimamente. Para fechar você, Beraldo, me lembro que Nunes Marques, né, Beraldo, evitou tomar uma decisão monocrática porque queria que um tema tão importante fosse analisado por todos os ministros. Mas desse jeito o plenário não vai avaliar nada, vai ficar pelo voto da primeira turma e ponto final, né, Beraldo? É a posição coerente do presidente do Supremo Tribunal Federal, mas antes de chegar a essa conclusão, queria só pegar um gancho do que falou Mota sobre Estados Unidos, né? Existe uma diferença fundamental na concepção da Constituição brasileira versus a concepção da Constituição norte-americana. E essa diferença justamente trata da proteção da liberdade. A Constituição norte-americana e a democracia norte-americana são elaborados para proteger a liberdade, ou seja, nada, nem a democracia, nem a Constituição, está acima da liberdade individual. Esse é o pilar fundamental de uma estrutura que está em funcionamento de forma imutável há séculos. Olhamos para o Brasil, Constituição de 1988, e hoje agravado por uma interpretação freestyle, para usar aqui uma expressão do Mota, do que é a Constituição, do que ela rege. A tal democracia, o termo democracia, passa a ser usado para defender qualquer tipo de posicionamento institucional, seja do judiciário, seja do executivo e até em algumas pautas do legislativo, para servir de desculpa para cerceamento da liberdade de outros brasileiros. Então, estamos com uma concepção absolutamente equivocada, contrária àquilo que existe nos Estados Unidos há séculos e que funciona de maneira a ter permitido a evolução, a prosperidade da nação norte-americana para níveis em que
essa nação se estabelece como uma referência para o mundo, onde as pessoas, até a turma bilionária do PCC, está querendo ir para lá curtir vida boa, segura, sem esses problemas que a gente tem no Brasil. Agora, vamos olhar para o caso concreto. Por que eu disse que é coerente a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal? Porque a decisão de suspender o X, ela está muito conectada a uma realidade incômoda que as redes sociais trazem, especialmente o X, que é uma rede social de opinião, aonde o espaço para a crítica, ele não só está aberto, ele está escancarado, e essa crítica ela é automática. Essa crítica é desde uma crítica fundamentada, então os ministros, as pessoas públicas e poderosas do Brasil adoram expor a sua opinião, os seus grandes feitos nas redes sociais. Mas tem horror à crítica, porque eles fazem um trabalho tão minucioso de formar uma rede de apoiadores e a turma do aplauso, que aplaude tudo que é feito e defende tudo que é feito, que quando você está exposto no território livre da internet e começa a receber críticas, isso gera um incômodo gigantesco. Trata-se de uma questão pessoal da falta de hábito da crítica. Às vezes é uma crítica injusta, às vezes é uma crítica dura, às vezes é uma crítica imprópria. Mas as pessoas estão exercendo o seu direito de opinião, seu direito de livremente se expressar e conseguem se expressar diretamente para o alvo dessa crítica. Ganhou a liberdade. Só que diante desse incômodo com a crítica, esses poderosos decidem o quê? Não vamos levar para o plenário. Por quê? Porque no plenário existe a transmissão da TV Justiça. E aí teremos que nos expor novamente e certamente seremos em conjunto criticados, até pela imprensa amiga. Então, essa é uma cena muito desagradável para a turma do ar-condicionado, muito desagradável para a turma que fica décadas no tribunal se mal acostumando com o aplauso, com o jantar, as recepções, o champanhe, o vinho, os eventos mundo afora. Essa é a turma que só quer confete, só quer ser enaltecido. Então, expor um julgamento que dezenas de milhões de brasileiros estão esperando numa transmissão da TV Justiça, isso seria arriscado demais. Eles não querem incomodar a própria paz, esse universo maravilhoso que existe dentro dos gabinetes, no cômodo ar-condicionado,